Sejam muito bem-vindos ao programa Conexão Judaica, produzido e transmitido pela TV Judaica Brasileira, aqui direto do Beit Chabad do Morumbi. Eu sou Sami Sitman, seja bem-vindo, acompanhe sempre com a gente os conteúdos, baixe o aplicativo e fique por dentro. Hoje tenho um prazer enorme e uma alegria de receber um queridíssimo amigo do passado, Rabino Daniel Pressman. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele foi Sheliach do Bnei Akiva, foi uma época muito, muito especial. Vamos ver se a gente fala um pouquinho disso hoje. E sempre admirei muito a pessoa e o trabalho, e por isso eu convidei e te arrumei todo o trabalhão para você chegar aqui hoje até nós. Mas de verdade, muito obrigado, tenho certeza que a gente vai inspirar e santificar o nome de Deus. Não, muito obrigado, o prazer é meu. Amigo do passado não, amigo também do presente, se Deus quiser, também do futuro. E é um prazer poder estar aqui, poder bater esse papo, conversar um pouquinho sobre assuntos que são importantes, né, para a nossa comunidade, para o judaísmo, para o mundo. Aproveitar para parabenizar o trabalho da TV Judaica também. Queria começar te perguntando uma curiosidade, assim. Como que uma pessoa se torna um Sheliach? Em geral e talvez especificamente do Bnei Akiva, alguém te indica? Isso tem a ver com a Organização Central Mundial em Israel? Como funciona? Uma curiosidade que eu tenho. Bom, primeiro, eu acho que primeiro de tudo é importante explicar, né, para o nosso espectador o que é um Sheliach e por que existe esse conceito de Sheliach. A palavra Sheliach significa enviado ou mensageiro, inclusive estamos falando de um conceito que existe no judaísmo múltiplos aspectos do que é ser um Sheliach. Inclusive a ideia, que é uma ideia muito bonita na lei judaica, que é o Sheliach Mitzvah, aquele que está sendo enviado para fazer uma mitzvah, e a gente sabe que quem é enviado para fazer uma mitzvah, Hashem sempre protege. Por isso que a gente tem um costume também muito bonito, quando alguém viaja, um amigo vai para Israel, vai para os Estados Unidos, você dá $1 para ele e fala, quando você chegar lá, você coloca esse dólar ou esse shekel na tzedakah. Pode ser real também, a importância não é a moeda, mas a ideia de que agora ele não está mais só viajando para trabalho ou para lazer ou para turismo, agora ele está viajando como um enviado de uma mitzvah, que é colocar esse dinheiro na tzedakah. Então existem mensageiros, né, shlichim, para muitas coisas, e especialmente no último século, essa ideia ficou muito importante porque o povo judeu, a gente pode falar de história, não vou entrar nesse momento nessa questão, mas a diáspora se espalhou bastante, né, judeus que estavam muito concentrados em certos países, de repente se espalham para o Brasil, Estados Unidos. A gente vê o fantástico exemplo do Beit Chabad em relação a essa questão do Sheliach, mas também o Bnei Akiva, assim como as escolas pelo mundo, escolas judaicas que abriram pelo mundo, falaram, olha, a gente precisa de alguém que saiba um bom hebraico e possa ser um professor nessa escola. E aí, escolas começaram a ter shlichim, movimentos juvenis também começaram a ter shlichim. O que é esse sheliach? Um enviado que vem de Israel e vai trabalhar na comunidade local. Isso, se a gente for olhar um pouquinho para trás, é difícil, né, às vezes, para a gente perceber como que o mundo mudou tão rápido. Mas numa época anterior à internet, anterior às redes sociais, isso também acaba dando... liga uma conexão para todo o povo de Israel, né? Que o conteúdo do hebraico que é ensinado na Argentina e no Brasil vai ser o mesmo, porque alguém que aprendeu como vai ensinar, estudou numa universidade israelense e mandaram um profissional para os Estados Unidos, o outro profissional para o Canadá, outro para a Argentina, e a mesma coisa acontecia em movimentos juvenis, e isso acabou também unindo, né? E é muito interessante para quem tem essa experiência de movimento juvenil, e o Bnei Akiva é um excelente exemplo. Você chega em Israel, você encontra alguém que veio do Bnei Akiva da Argentina, ou alguém que veio do Bnei Akiva do Canadá, e, poxa, a gente canta as mesmas músicas, conhece as mesmas coisas, discute os mesmos assuntos. Claro que cada lugar tem sua visão, e é importante essa diversidade de visões, mas você chega em Israel e todo mundo... Bom, por quê? Porque o Sheliach que foi para o Canadá estudou no mesmo lugar que o Sheliach que foi para a Argentina. Então, eu há muitos anos tive essa experiência, né? O que torna alguém Sheliach? Bom, uma vida inteira no movimento juvenil, desde criança, desde pequeno, eu era do Bnei Akiva do Rio de Janeiro, e aí fiz a Arshara, passei um ano no programa de preparação do Bnei Akiva em Israel, depois eu fui morar em Israel, fiz faculdade, estudei na Yeshiva, e num certo momento da minha vida resolvi que era importante poder retribuir um pouco disso, e acabei vindo para São Paulo para ser Sheliach, e foi aí que a gente se conheceu. Isso já faz, né,
não foi vou antes falar, da internet. mas faz algumas décadas, foi antes das redes sociais, faz algumas décadas, e eu vim para cá, e eu acho que esse é um aspecto importante também, porque até agora eu falei da união do povo judeu, né, porque ter o Sheliach acaba unindo as formas, e falei também da importância desse profissionalismo, mas também tem um aspecto muito importante, que é o aspecto da ideologia, do ideal. Eu vim para cá naquele momento, ainda era um jovem muito idealista, né, também para poder retribuir um pouco do que eu recebi e poder tentar influenciar de alguma forma a nossa comunidade judaica do Brasil, que é onde eu nasci, a crescer, se desenvolver e construir um futuro melhor. Legal. E olhando hoje do futuro para aquele tempo, você acha que a comunidade cresceu bastante, evoluiu, absorveu coisas que a gente também tentava compartilhar, por exemplo? Eu te pergunto isso porque eu tenho minhas visões, que sim, aconteceu, mas gostaria de ouvir da tua visão. Olha, essa é uma excelente pergunta, né? E acho que requer uma análise que é complexa e também, dependendo da opinião ou da visão, uma pessoa pode olhar de uma maneira ou de outra. Eu acredito que a nossa comunidade cresceu bastante, a comunidade judaica se fortaleceu muito aqui em São Paulo, principalmente em São Paulo, no Rio também, mas o Rio passou por outros processos. Eu hoje sou rabino em Porto Alegre, sou professor no Colégio Israelita em Porto Alegre, e também é uma comunidade diferente, mas em geral, especialmente em São Paulo, a nossa comunidade cresceu e se desenvolveu. Por outro lado, é um período no qual passamos por grandes mudanças, né? Então, ao mesmo tempo que a gente se desenvolveu, eu diria que não é o caminho que a gente esperava que acontecesse há 30 anos. Muitas coisas, o mundo ficou muito diferente, as coisas ficaram muito diferentes. Por um lado, algumas coisas muito boas, a facilidade de ir para Israel. Quando eu estava no movimento juvenil, ir para Israel era, espera 4 anos, daqui a 4 anos você vai conseguir ir no seu ano de Achará e é a sua única vez. E agora não, a gente, graças a Deus, tem muitos programas, tem muitas oportunidades, tem taglits, tem viagens aqui falando em São Paulo, de muitas instituições, do Beit Chabad, do Espaço K, do Macom, do Binyan Olam, tem dezenas, projeto Alicerces, projetos fantásticos que não existiam. Então nisso nossa comunidade avançou muito. Por outro lado, os desafios também cresceram muito, né? A gente vê tanto os desafios em relação à nossa identidade judaica no mundo tão aberto, de tantas redes sociais e de tanta assimilação, e também os desafios, inclusive, já que ficou tão fácil, né, se mudar, e a gente vê isso em Porto Alegre, vê isso no Rio de Janeiro, muitas pessoas saem da comunidade e migram para outras comunidades mais fortes. Muita gente sai do Rio, vem para São Paulo, ou sai de São Paulo e do Rio e vai para Israel, que é muito bom, mas acaba enfraquecendo a comunidade local. Sim. Isso era uma característica que eu sempre senti presente no Bnei Akiva. Talvez em números éramos uma das menores Tnuot em São Paulo, e quando eu falo comunidade eu sempre estou me referindo a São Paulo. Você tem uma vivência mais ampla no Brasil. E o Bnei, ele tinha essa característica, que a gente, entre aspas, atirava no próprio pé em relação à quantidade de pessoas, porque a nossa meta não era ter quantidade, e sim mandar as pessoas para Israel, e isso era muito interessante. Era triste para nós que ficávamos, mas até hoje é difícil, mas existe um propósito maior, com certeza. De certa forma, toda a comunidade sionista é de alguma forma autodestrutiva, né? Seu propósito maior, a realização máxima do seu sonho seria... Pelo menos na Galuta ela é autodestrutiva. Exato, na Galuta, exatamente, claro. E me refiro, né, à diáspora, a quem mora no Brasil. Se uma comunidade realiza o seu sonho máximo, então é a união de todo o povo judeu na terra de Israel, que na verdade não é uma ideia só sionista, é uma ideia torani, é uma ideia da nossa Torá, e certamente é compartilhada por todo judeu que quer seguir um caminho de Torá, de que a gente possa ser uma luz para o mundo e que a gente tenha a nossa independência na nossa terra. E de alguma forma, quem acredita nisso, de alguma maneira acaba trabalhando para a sua autodestruição, a sua autoextinção na diáspora e a sua mudança para Israel. É o nosso retorno tão esperado. O Bnei sempre me inspirou muito de Kiruv. Meu processo de tchuvá aconteceu no Bnei Akiva e eu tenho uma gratidão imensa. Talvez por isso eu ainda continuo muito idealista. E assim, Kiruv, de repente, quando eu comecei a entender o que era,
quando a maturidade começou a chegar no período, eu diria, mais no final da carreira normal dentro da Tenuá, a gente começa a ter uma maturidade, e eu comecei a entender que Kiruv é fundamental, Kiruv na vida prática judaica hoje, especialmente na Galut, na diáspora, talvez a nossa atividade principal, na minha opinião, porque é aquela onde a gente consegue se reunificar de novo, trazer pessoas de novo. O objetivo desse programa, o objetivo da TV Judaica não deixa de ser também a gente conectar todo mundo, a gente aproximar todo mundo. E hoje, poder te ver atuando em Porto Alegre já há muitos anos, já com uma história bacana, consolidada, e numa comunidade que numericamente, né, não sei, posso estar sendo impreciso, mas ela sempre foi a terceira ou a quarta do Brasil. Agora, tem uma característica que para mim é peculiar, e eu já estive no Sul também, tive uma temporada em Erechim, há muitos, muitos anos atrás também, e eu fiquei besta com o judeu gaúcho. Não sei se você tem uma perspectiva sobre o judeu gaúcho, mas quanto me inspira o judaísmo gaúcho. É uma coisa tão natural, tão espontânea. Eu sei que tem os desafios também, na medida da gente sempre ter um equilíbrio. Mas que coisa impressionante. E, não sei, gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Essa experiência, sobre o Sul, sobre o Kiruv, enfim, toda essa pauta que eu acho que é tão importante para a gente poder também clarear isso para as pessoas e que elas também possam se sentir motivadas a Lekarev, né, aproximar nossos irmãos que eventualmente estão espalhados. Legal, então, bom, acho que também para ficar mais didático e para a gente poder ter uma conversa mais clara, vale a pena separar os dois assuntos, né? Porque falamos do Kiruv, que eu acho que é um conceito e uma ideia por si só, e da comunidade judaica de Porto Alegre, que é um outro assunto, tem a ver com Kiruv também, mas eu acho que vai ficar mais fácil se a gente separar e falar de um componente de cada vez, né? Então, a questão do Kiruv, do Bnei Akiva, como eu também, né, fiz me ativar dentro do Bnei Akiva, e acho que é importante a gente entender que Kiruv não é convencer as pessoas de ficar religiosas, não é alguma forma de lavagem cerebral, significa aproximar as pessoas da sua própria identidade, né? Um dos maiores desafios que a gente tem hoje na comunidade judaica do Brasil e em vários lugares do mundo é a falta de conexão, também pela falta de vivência, de conhecimento e de proximidade. A gente se afasta da nossa comunidade quando a gente não conhece os nossos valores, não conhece as nossas tradições, muitas vezes porque a gente não recebeu isso em casa ou porque a gente não recebeu isso na escola. Nem todas as crianças da nossa comunidade têm uma educação em escolas judaicas e é necessário que a comunidade se preocupe em criar esse ambiente de aproximação, né, de Kiruv. Tanto em relação a conhecimento, aulas, como vivência comunitária, vem conhecer amigos, vem entender o que é, como a vivência familiar ou nas festas, um jantar de Rosh Hashanah, porque se você não tem essa vivência, você nem sequer tem a escolha. E eu acho que esse é o ponto mais difícil e mais triste, talvez, que a gente às vezes enxerga na assimilação, né? Porque a assimilação tem muitos aspectos muito tristes, a gente vê o nosso povo se enfraquecendo às vezes, e a gente começa a pensar no futuro da nossa comunidade, mas eu acho que o ponto mais triste é a pessoa não perceber que ele está tomando uma decisão, deveria ser uma decisão, mas que na verdade não é uma decisão. A pessoa simplesmente não tem as ferramentas para escolher que ele quer continuar sendo um judeu orgulhoso do seu legado, da sua tradição, dos seus valores, e por não saber, a pessoa não sabe o que é o Shabat. Ouvi falar que Shabat é uma coisa estranha que não pode andar de elevador. Bom, a pessoa precisa entender o que é o Shabat, são conceitos... Não dá para reduzir a uma questão o Shabat inteiro e sem explicação e fora de contexto. Pois é, e às vezes não é nem reduzir uma questão, é o que ela ouviu falar, e às vezes ela nem ouviu falar da coisa principal, ela ouviu falar de uma coisa secundária, que nem é o Shabat, na verdade, ou nem é assim. Não a pessoa, né, escutou, porque tem lençol pendurado. Tem uns mitos, né, no judaísmo. A pessoa acha que é uma coisa e na verdade nem é assim. Então se a pessoa não tem conhecimento e não tem vivência, experimenta um Shabat. Vê se não é legal desligar o celular. Você que está com a gente acompanhando, experimenta ficar um Shabat sem o teu celular, com a tua esposa, com teus filhos, com teus irmãos, com teus amigos. Experimenta a vivência de um Shabat, né? Vai num Beit Chabad, vai num Kabbalat Shabbat, escuta a aula do Rabino, volta para casa, janta em casa com a família. Vivencia um pouco o judaísmo. Quanta qualidade, né? Quanta qualidade de vida. Acesso quando a gente
especialmente Para com nesse tudo. mundo de hoje em dia. E não é só o Shabat, estou falando de outros aspectos comunitários. Olha a quantidade de Gmachim. Olha o que é um Gmach, né? Grupos de ajuda que tem na nossa comunidade. Olha quanta coisa bonita de Hesed, de bondade tem dentro do judaísmo. Então eu acho que o Kiruv é isso, na verdade, é devolver a oportunidade para quem perdeu de aprender mais sobre o judaísmo, de entender melhor o judaísmo de uma forma acolhedora e também de ter vivências judaicas que a pessoa nunca teve. Então, nisso, Beit Chabad, Kiruv, Makom, Projeto Alicerces, Espaço K, Bnei Akiva, acho que até comunidades tradicionais como Beit Yaakov, Mekor Haim, é responsabilidade de todos nós, né, proporcionar para os judeus da comunidade essas oportunidades de aprender e de vivenciar. Nosso dever, né? E o Bnei Akiva faz isso muito bem, porque o Bnei Akiva tem uma coisa muito legal que os movimentos juvenis têm, que é dar autonomia para a juventude. Porque os jovens precisam ser donos das suas próprias decisões, das suas próprias escolhas, né? Você lembra disso quando era Madrir, né? E essa foi uma das coisas que sempre, para mim, foi muito importante quando eu era Sheliach, era deixar os Madrihim decidirem o que eles querem fazer. Claro, precisa dar ferramentas, você precisa aprender do que se trata, por que você vai tomar essa decisão, mas a gente tem que deixar que os jovens construam as suas decisões. O que é triste é ver os nossos jovens construindo decisões sem saber do que se trata, né? E às vezes a pessoa toma uma decisão de deixar de cumprir alguma coisa, de deixar de seguir o caminho da Torá, ou com quem vai se casar, ou o que vai fazer na vida, porque não sabe do que se trata. Né, isso que é muito triste. Às vezes se sente estranho numa sinagoga, mas por que eu me sinto estranho numa sinagoga? Exatamente. Então, essa é uma, eu já trabalhei em muitas escolas judaicas, né, e sempre tive muitas conversas muito especiais com alunos e ex-alunos. E um dos exemplos mais legais disso é quando eles falam assim, não, mas quando eu vou na sinagoga rezar, eu não entendo nada. Eu falo, bom, então o problema, na verdade, não é a sinagoga. O problema é que é importante entender. Uhum. Se você não entendeu, bom, beleza, então para agora um pouquinho, dedica alguns dias, algumas horas para aprender, porque aprender a usar um Sidur é como aprender a andar de bicicleta. Você aprende uma vez na vida e não esquece nunca mais. Né? Então, se você não aprendeu, que pena que você nunca aprendeu, e talvez você tenha que se perguntar se a razão pela qual você não se conecta com a reza é porque você não aprendeu ou porque a reza não diz nada para você. E você vai descobrir com 99,99% de certeza, que a questão é que você não se aprofundou um pouquinho naquilo, porque a Torá tem 70 faces, o judaísmo é muito diverso, e certamente tem alguma coisa na maneira como a nossa tradição fala pra gente rezar que vai tocar no teu coração. Se você não encontrou, é porque você não procurou ainda. Então, infelizmente não. A lógica é que quem nunca abriu o Sidur, obviamente quando abrir, vai encontrar um livro estranho e difícil e que não fala nada para o seu coração. Então eu acho que é isso que é o desafio nosso de todas as comunidades judaicas no mundo, que é proporcionar para a juventude, também para os adultos, para todas as idades, oportunidades de aprender, né, e de vivenciar judaísmo. Sim. Eu acho que é isso que é Kiruv. Você falou, não procurou, não vai encontrar uma citação da Mishnah, né, em Pirkei Avot. Em relação à comunidade judaica gaúcha, essa aqui a gente vai deixar para o segundo bloco. Tá. A gente vai fazer um intervalo agora, a gente já volta, continue conosco. Voltamos mais uma vez, programa Conexão Judaica, hoje recebendo o Rabino Daniel Pressman, Rabino em Porto Alegre, queridíssimo amigo, passado, presente e futuro. E a gente estava falando no final do primeiro bloco sobre essa questão de que se você não procurar, você não encontra, e é aquilo, se não for uma prioridade, vai sempre estar lá longe, como algo que está distante, né? Se a gente não tiver interesse em conhecer o nosso próprio caminho, a nossa própria essência, ela sempre vai estar a alguns passos, né?
Então, Exatamente. Não só que se você não procura, você não encontra, mas essa questão que a gente estava comentando antes, né, da vivência, seja a vivência de um Shabat, ou da comida kasher, ou de olhar um Sidur, ou das mitzvot, né, dos mandamentos entre o homem e o próximo. A gente tem tantos grupos, como eu comentei antes, né, de Gmarim, de grupos de Hesed, de fazer bondade para ajudar as pessoas, muitas mitzvot que a Torá traz que são tão bonitas. E tem um conceito, né, falando disso, né, de se você não procura, você não vai achar. Tem um conceito muito, muito interessante, que é do Sefer HaChinur, é um filósofo espanhol. Ele escreve um livro com a contagem das mitzvot, né, quais são as 613 mitzvot. E num certo momento ele se dá conta, né, ou ele está ensinando, o porquê na Torá tem tantas mitzvot diferentes que às vezes tem a mesma razão de ser. Por exemplo, para comemorar Pesach, a gente tem mitzvah de comer matzá, de não comer hametz, de contar sobre a saída do Egito, na época tinha o Korban Pesach, quer dizer, tem uma dezena de diferentes mandamentos para quê? Para lembrar da saída do Egito. E não bastaria um mandamento? Não basta comer matzá? Por que tem que comer matzá? Tem que não comer hametz? Tem que não pode deixar a carne do Korban Pesach para outro dia? Tem que comer Korban Pesach? Tem que comer maror? Por que come maror? Para lembrar da saída do Egito. Por que fala da saída do Egito? Para lembrar da saída do Egito. Por que come matzá? Para lembrar da saída do Egito. Por que não come hametz? Por que precisa tantas ações para lembrar ou para cumprir um mesmo objetivo? E ele traz uma resposta que é fantástica. E a resposta dele é Achar peolot nimshachim alevavot. Atrás das ações se arrastam os corações. Quer dizer, a nossa vontade, a nossa intenção, os nossos sentimentos, eles vão atrás das nossas ações e não o contrário. Isso é um conceito muito importante, muito profundo, porque no nosso mundo moderno e ocidental, a gente costuma pensar, infelizmente, ao contrário. Quando eu tiver com vontade de ajudar alguém, eu vou lá e dou um dinheiro pro pobre. E não é assim. Primeiro tu vai lá e tu ajuda o pobre. E se tu ajudar o pobre todo dia, você vai sempre ter vontade de ajudar mais, né? E quem cuida da alimentação ou da saúde percebe que esse conceito ele não é só espiritual, ele também é físico, né? Quando eu tiver com vontade de treinar, eu vou na academia. Não. Primeiro tu marca um horário para treinar e treina todo dia. Quebra a inércia. Quebra a inércia, que daqui a um mês você vai ter vontade. Você não vai, aliás, ao contrário, daqui a um mês, se você acordar e não puder treinar, você vai sentir, poxa, que tô sentindo falta daquilo. Então, nas mitzvot também é assim. Quando a gente faz, a gente tem vontade, a gente se conecta, a nossa identidade, ela brilha mais e a gente tem vontade de fazer mais. Então, uma das coisas que é muito triste, quando a gente estava falando antes de Kiruv, né, das pessoas que não sabem, quem não sabe acaba não fazendo, e quando você não faz, você acaba não sentindo. Então, o melhor conselho para você que está nos ouvindo é ação. Judaísmo é sobre ação. Então, se você não está em nenhum grupo de Gmar, ou não está fazendo, escolhe uma mitzvah para fazer, começa a cumprir um mandamento, porque você vai ver como isso te conecta, né? E quanto mais a nossa comunidade se conecta, mais forte ela fica. A gente estava falando de futuro, de construir um futuro, te conecta que a gente vai construir um futuro melhor. E judaísmo é ação, né? Tanto que quando Deus nos dá a Torá, a gente fala, nascer venishma, vamos fazer, vamos botar a mão na massa. Primeiro a gente faz, depois a gente compreende. A gente compreende. Então agora sim, queria voltar, acho que toda essa introdução contribui ainda mais, pelo menos na minha perspectiva do judeu gaúcho. Já aproveito para mandar um beijo para todos os meus amigos judeus gaúchos e aqueles que ainda não são também saibam que eu tenho muito carinho e admiração por esse judaísmo diferenciado e até em alguns aspectos tão refinado, tão preservado, de aspectos que a gente que está na maior comunidade do Brasil acha que a gente conhece tudo, de repente você vai e vê nas peculiaridades e fala, eu ouvi falar que era assim tanto tempo atrás, e você tem a oportunidade de ouvir isso no enterro, onde depois que acabou o sepultamento, todo mundo já se mobilizando, porque eu vou para o mercado, porque eu vou para não sei onde, e eu não estava entendendo, e tudo isso, toda essa articulação para todo mundo ir para casa da família enlutada, para cozinharem lá para eles, eu falei, nunca vi isso em São Paulo, que negócio é esse? E era assim que era, a gente ouviu falar que era assim no passado, mas... e de repente eu vi isso no Sul, eu fiquei maluco. E sem contar assim, a questão da identidade que eu sempre senti muito forte no tempo que eu passei, nos meses que eu passei em Erechim, 20 anos atrás, sei lá, um pouquinho mais. Bom, a comunidade judaica do Rio Grande do Sul é um caso realmente único, muito especial, né? E é diferente da comunidade judaica de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de outras comunidades judaicas pelo mundo, por algumas questões também históricas, né, culturais, mas assim, bom, eu sou apaixonado pela comunidade judaica do Rio Grande do Sul,
por Porto Alegre, não só Porto Alegre, mas também a vida judaica no interior gaúcho e sua história. Tenho poucas oportunidades de ir para o interior, quando eu posso eu vou para Erechim, Quatro Irmãos, Santa Maria, mas é longe, né? Estamos falando de Brasil e as distâncias são longas, de Porto Alegre a Erechim são 6 horas de carro. Mas a comunidade judaica de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul é realmente um caso diferente, né? E isso traz desafios, que são desafios muito grandes que a comunidade judaica gaúcha tem, e são desafios maiores que outras comunidades, e também traz algumas peculiaridades, alguns costumes, algumas coisas muito, muito bonitas, né? Como você comentou antes. Né? E essas questões, de novo, por um lado, tem tradições muito bonitas, uma identidade muito forte do judaísmo gaúcho, é a terceira maior comunidade do Brasil, disparado a terceira maior, quer dizer, depois de São Paulo e Rio de Janeiro, é a maior comunidade judaica, estamos falando de milhares de judeus, um colégio judaico com mais de 1.000 alunos em Porto Alegre. Por outro lado, é a comunidade mais assimilada, em termos do cumprimento, quando a gente fala, obviamente, né, de cumprimento dos mandamentos, de cumprir Shabat, por exemplo, porque numa comunidade como Belém, tem muito menos membros, tem muito menos judeus em Belém do que em Porto Alegre, mas tem muito mais judeus cumprindo Shabat ou comendo kasher em Belém do que em Porto Alegre. E isso tem a ver com a nossa história e com os nossos desafios no Rio Grande do Sul. Né, para o espectador, que eu não vou contar essa história toda, porque é uma história longa e bonita, maravilhosa. Inclusive, alguns dos livros que estão aqui nessa estante, temos vários livros contando essa história. Recentemente saiu um filme para falar da imigração judaica para o Rio Grande do Sul, né? Mas a comunidade judaica do Rio Grande do Sul tem 2 aspectos que a tornam muito diferente das outras comunidades. O primeiro é a sua antiguidade, quer dizer, a maior parte da comunidade judaica do Rio Grande do Sul, inclusive de Porto Alegre, ela descende de judeus que imigraram da Europa para o interior do Rio Grande do Sul, Erechim, Quatro Irmãos, Erebango, Passo Fundo, Santa Maria, e depois vieram para a capital. E isso aconteceu quando o Barão Hirsch apoiou esse movimento. Ele criou uma instituição chamada ICA, a Jewish Colonization Agency, né, a agência de colonização judaica, para ajudar pessoas que estavam sofrendo perseguição na Europa, que pudessem começar uma nova vida. Ele comprou terras na Argentina, no Canadá e no Rio Grande do Sul, e isso foi há mais de 100 anos. Então, isso significa, em termos de antiguidade, claro, havia judeus aqui antes, havia judeus em Belém, havia judeus até no Rio de Janeiro, um pouco antes, um pouco depois, mas a maior parte da comunidade judaica do Rio de Janeiro ou de São Paulo chegou depois. A maior parte da comunidade judaica de Porto Alegre é anterior. Né? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo assim, prático. Por exemplo, meus avós não nasceram no Brasil. Meus pais já nasceram. No caso da minha esposa, que também é jovem, o pai dela nasceu na Romênia. Então o pai da minha esposa nasceu na Romênia e migrou para cá. Quando eu pego uma pessoa da minha idade em Porto Alegre, o avô dele, e às vezes o bisavô dele, já nasceu em Erechim. Então, assim, estamos falando de uma comunidade que está vivendo desafios de uma 4ª geração do Brasil, e isso não acontece com a comunidade judaica de São Paulo, por exemplo, em que, por exemplo, os sefaradim, a maioria deles tem pais que ainda nasceram no Líbano, ou avós, né, e os ashkenazim também vieram depois da guerra, ou um pouco antes da guerra. E essa diferença de gerações, ela afeta bastante, e quando vieram esses judeus para o interior, eles vieram para agricultura, para o trabalho, e nunca criaram, por exemplo, uma yeshivá no Rio Grande do Sul. Não vieram muitos religiosos no sentido acadêmico, né? Claro que vieram pessoas que comiam kasher e com tradições, mas nunca criaram uma yeshivá em Erechim, ou em Passo Fundo, ou em Quatro Irmãos, e nem mesmo em Porto Alegre, né? Então isso faz com que tanto a quantidade de anos que se passaram, de gerações que se passaram, como a falta de uma yeshivá lá atrás, faz com que a comunidade judaica de Porto Alegre seja uma comunidade bem menos religiosa. Com o passar do tempo, com o passar do tempo, com a falta de um ponto de estudo. E então tem muito, assim, se a gente for olhar de porcentagem, a diferença é absurda. A diferença é absurda. Numa comunidade judaica normal pelo mundo, a gente vai ver que 10%, 15%, estou falando de uma comunidade judaica assimilada, em que 85% comem não kasher, mas 15% comem kasher. Em Porto Alegre isso é menos do que 1%. Quer dizer, a diferença é absurda. É natural ter religiosos e não religiosos e ter muita diversidade, mas não é natural que 99,8% da comunidade não coma kasher. Isso é em Porto Alegre.
e é um desafio da comunidade também resgatar, de novo voltando aí o assunto do Kiruv, porque com o passar do tempo diminui a vivência, porque os avós, bisavós e tal, e a transmissão às vezes, e os jovens vão tomando suas decisões, e também diminuir o conhecimento no caso de você não ter uma estival, ou de não ter uma estrutura forte para ensinar. Agora, falando do lado bonito, né, que você comentou, tem um outro aspecto, né, dessa imigração que é muito interessante, porque os judeus que vêm da Europa, no caso de Porto Alegre, ou aqui no Brasil, os judeus que vêm também dos países árabes, da Síria, do Líbano e também da Europa e vêm para São Paulo, eles vêm diretamente. E em Porto Alegre aconteceu uma coisa muito interessante, que eles vão para o interior e depois vêm para a capital ou ficam no interior. E isso... Aconteceu com o meu avô. Aconteceu com o seu avô, também foi morar no Rio Grande do Sul, depois veio para... No interior do Rio Grande do Sul, aí foi para Porto Alegre. Veio do interior para a capital, né? Ou porque querem que os filhos estudem na universidade, ou porque economicamente vale mais a pena morar na capital do que morar no interior, eles passam para a capital. Mas isso trouxe um tempero bonito, né? Uma coisa muito especial, porque o Rio Grande do Sul, o interior gaúcho e também a capital, é um lugar de muita tradição, né? De muito orgulho de identidade. O gaúcho, o gaúcho tem uma coisa forte e também de posicionamento, até posicionamento político, mais para a esquerda ou mais para a direita. Então, o gaúcho tem muito orgulho das suas identidades, é Grêmio ou é Inter, né? Então, e das tradições. O gaúcho tem até hoje Semana Farroupilha, comemora suas tradições, se importa com a sua história. E os judeus que vão para o interior, eles também se encontram com outros grupos de imigrantes, de alemães, de italianos, de poloneses, que também estão preocupados com as suas tradições. Na minha opinião, claro que isso aqui é uma análise, né, e alguém pode discordar, mas na minha opinião isso influenciou muito os judeus do Rio Grande do Sul, porque eles olham, eles veem uma população que também está preocupada com as suas tradições, tanto o gaúcho como os outros imigrantes, e ele fala, poxa, a gente também tem que se preocupar. Claro que na nossa Torá, já tem isso, a gente tem que se preocupar com os nossos valores, mas lá aconteceu uma coisa legal, que mesmo o judeu que não está preocupado em seguir a Torá, mas, poxa, a tradição é uma coisa que é muito importante, para todo mundo é importante. Então, o judeu gaúcho, ele vai zelar muito pelas tradições, isso é uma coisa muito bonita, né, e ele vai acabar se adaptando também, essa adaptação também é uma coisa interessante e bonita de ver. Então, na comunidade judaica gaúcha, por exemplo, tem um carinho muito especial pela gastronomia, porque isso é importante nas tradições de todos os povos, pela dança, tem mais grupos de dança gaúchos do que paulistas. Olha só. Né? Tem grupos profissionais de dança israeli gaúchos. Mas, por outro lado, também traz algumas adaptações que são muito inusitadas. Né? Para contar aqui um caso, quando eu fui morar em Porto Alegre, já faz muitos anos, 18 anos atrás, havia lá uma senhora na comunidade que veio preparar a comida para o kiddush da sinagoga, a gente fez toda a preparação, né, a supervisão de kashrut, e ela veio cozinhar e ela veio fazer strudel. Mandou uma lista de compras, o que era para comprar, e era para comprar farinha, açúcar, óleo e também goiabada, amendoim. E aí ela foi preparar o strudel e eu falei, mas você não precisa de maçã? Ela falou, não, maçã não precisa para o strudel. E ela fez o strudel e o recheio do strudel era amendoim com goiabada, era de goiabada. E eu falei, mas o strudel não é de maçã? Falei, não, os alemães fazem de maçã, a gente faz de goiabada e tal. E aí ela falou, é assim. E eu fui perguntar para as pessoas, e fui perguntar para as senhoras e para os mais velhos, os avós que vieram de Erechim, não, claro, sempre foi de goiabada, sempre fizeram de goiabada na colônia. Olha só. E aí eu falei, sempre foi de goiabada? Como é que fala goiaba em Yiddish? E aí ninguém sabia falar goiaba em Yiddish. Eu falo, bom, vocês não sabem falar goiaba em Yiddish, porque na Polônia, na Rússia e na Bessarábia não tinha goiaba. Então, na verdade, a tradição não era fazer de goiaba, os seus bisavós faziam de maçã ou de marmelo, e aí eles vieram para o interior, ou de geleia de outra coisa, mas aí eles vieram para o interior do Rio Grande do Sul, e lá tinha goiaba, e eles fizeram de goiaba, daí você vem do interior, você vem para Porto Alegre, e aí você fala, não, a tradição da avó lá no interior era fazer de goiaba. E aí as tradições, elas acabam se adaptando, isso é uma coisa bonita, né, mas interessante, e ela mostra um pouquinho também dessa questão, né, da importância do conhecimento. É bonito você ver essa transformação, mas é importante você também saber, olha, isso daqui é uma tradição nossa gaúcha, não é essa tradição, ela vem porque a goiabada era muito mais barata. E muitas coisas da nossa culinária também vêm disso, né? Tem a ver com aspectos sociais. Tem a ver com aspectos sociais, a gente come chulant, não é porque é a melhor comida do mundo. Ainda que seja. Ainda que seja, com certeza todo mundo adora chulant, mas precisa entender de onde veio, né? Então, assim, é bonito,
né? E é interessante ver essas adaptações e também a força que a tradição tem, mas é importante que a gente também, especialmente voltando aí ao nosso assunto anterior, né, das redes sociais, da globalização, nesse mundo conectado, não dá mais para você ter uma comunidade judaica que está desconectada das outras comunidades judaicas do mundo. E isso estava acontecendo com Porto Alegre, um pouco dessa mudança, né, do mundo, dessa nova realidade de tecnologia, de possibilidades, está mudando isso. Eu espero que mude rapidamente, porque não dá mais no século XXI para você ter uma comunidade judaica gaúcha que faz as coisas do seu jeito, que é diferente de todas as outras comunidades judaicas do mundo. A gente, claro que a gente tem que preservar as nossas tradições, a gente pode continuar com o nosso strudel de goiabada, a gente pode continuar com a nossa identidade judaico-gaúcha, mas não dá mais para dizer, olha, no mundo inteiro faz assim, aqui faz diferente, até porque nossos jovens vão ir para hoje em dia, né, vão ter muitas oportunidades de ir para Israel, de ir para outras comunidades. A gente cada vez mais tem Shabbatonim, né, que juntam judeus do Rio Grande do Sul com Curitiba, com São Paulo, com Rio de Janeiro, e às vezes alguns alunos meus vão para um Shabbat desse em São Paulo e voltam e falam assim, Moré, eu não sabia que o Shabbat era assim, porque aqui é diferente. Fala, não dá para ser totalmente diferente. A gente tem que manter as nossas diferenças, mas também fortalecer o que a gente tem de comum. Então é importante que a comunidade judaica gaúcha resgate um pouco, né, desses conceitos de Torá e de judaísmo e possa fortalecer seu conhecimento também, não só suas tradições. Sim. Só para fechar o tema gaúcho e o bloco, reza a lenda que a conhecida cidade de Santa Maria, onde aconteceu aquela tragédia, infelizmente, anos atrás, foi colonizada e recebeu o nome por judeus. Por que judeus deram Santa Maria? Pelo que eu escutei na época de Erechim, porque eles eram Satmer. E Satmer é uma cidade na Hungria, chama Szatomaro, que é Santa Maria. Então você fala, de repente, poxa, é uma cidade de colonização supostamente judaica e que tem um nome que pra gente remete tanto ao cristianismo, mas que nesse caso, se é que é verdade a lenda, seria por um motivo judaico. Olha as coisas interessantes, né, do judaísmo, da Galuto, né, da nossa trajetória que ela é tão... Existem casos, eu prefiro não falar sobre o que eu não sei, eu não tenho certeza, muito pelo contrário, não me parece que seja, pode ser, não sei. Eu ouvi falar rumor. Inclusive, não me parece que Satmer vem de Santa Maria. Szatomaro. Vem, mas a tradução de Szatomaro é outra coisa. Legal, o quê? Meu sogro, que fala húngaro, diz que Szatomaro não é Santa Maria, depois o espectador pesquise, mas a comunidade judaica que foi para Santa Maria, na verdade, foi em terras que o Barão Hirsch, né, comprou e promoveu, e criaram lá uma colônia, uma pequena comunidade chamada Philipson. Então os judeus, na verdade, não estavam em Santa Maria, eles estavam em Philipson, que depois cresceu nas fazendas de Philipson e elas se uniram ao município de Santa Maria. Hoje é em Santa Maria, né, o município chama Santa Maria. De Santa Maria. Exatamente, a colônia foi comprada, as fazendas foram compradas e eles tinham suas terras agrícolas para trabalhar e chamava Philipson, colônia judaica de Philipson. Os nomes das colônias, eles em geral são homenagens ao Barão Hirsch ou à família dele, porque fizeram essa grande mitzvah, uma mitzvah de salvar vidas, na verdade, de resgatar pessoas que estavam sofrendo com pogroms, né? A gente hoje em dia tem essa questão, né, que quando a gente fala de colônia, alguém fala, a colônia é do império. Não estamos falando de ninguém imperialista que veio fazer colônia, estamos falando de pessoas que estavam sendo perseguidas e morrendo, e uma pessoa muito generosa deu das suas posses, do seu dinheiro, do seu esforço, para salvar essas vidas. E realmente salvou vidas. Se essas pessoas tivessem ficado na Europa, teriam sido assassinadas durante a Shoah, durante o Holocausto. Vale dizer que isso aconteceu em Israel também, que terras foram compradas e até hoje ninguém fala disso. Vamos encerrar esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta fechando aí, hoje com o Rabino Daniel Pressman. Fica com a gente. Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais.
E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos mais uma vez, programa Conexão Judaica, hoje tendo a alegria de receber o Rabino Daniel Pressman, conversa deliciosa e altamente, a gente está tendo a oportunidade de aprender e refletir e massagear também, acho, nossa identidade, nossa alma judaica. E eu queria começar nesse último bloco pegando alguns elementos que a gente falou antes e tentando trazer para a difícil situação que a gente vive nos últimos 2 anos. Acho que a gente não estava esperando, sei lá se eu posso dizer isso, mas eu acho. E de repente, em Simchat Torah, a data que a gente comemora com orgulho que a gente terminou mais um ciclo anual de leitura da Torá, quer dizer, mais um ano tentando entender e conhecer quem somos melhor ainda. E lamentavelmente, como você falou, algumas pessoas acabam se afastando tanto, e não por culpa própria, a gente não está julgando, não está querendo culpar nem desmotivar ninguém. É a história das gerações, é a história da diáspora e tal, da Galut, e escolhas que aconteceram também em determinados momentos. E a pessoa está tão afastada que para ela já não é uma questão, infelizmente, Simchat Torah, estar numa sinagoga, ou tentar entender pelo menos o que é essa data. Não precisa nem ir na sinagoga, mas entender o que é essa data. Se eu sou judeu, se eu me defino como tal, pelo menos entender o que as coisas acontecem no judaísmo. E não só de não ir, de não ter assim, nenhuma ideia a princípio, de uma coisa estranha para muitos israelenses. Uma vez eu falei, tirando uma Hanukkah, vamos acender, o pessoal, mas assim, por quê? É porque é Hanukkah, não quer mais do que isso. E de repente, não só isso, como marcarem uma festa desse tamanho, com a expressão que tem, uma festa muito conhecida, uma festa inclusive que aconteceu muitos anos no Brasil, não sei se ainda acontece, tinham muitos amigos meus que iam. E no lugar onde marcaram, quer dizer, não sei se isso representa uma provocação ou uma demonstração de que a gente se sente seguro em Israel, ou até que a gente quer estar pertinho do outro lado para que a gente possa ter diálogos de paz. Também não acho que não é essa questão em si, mas caímos numa situação de estar num dia, se a gente olhar para a nossa história, onde a gente deveria estar se conectando a Deus, o que nos daria a certeza de uma proteção maior, eu diria, pelo mérito. E de repente a gente estava num outro contexto, num tipo de festa, exatamente o inverso do que seria, e nos aconteceu isso, e não só que nos aconteceu isso, que já não seria pouco, as vítimas e toda aquela cena horrorosa, mas também o efeito que causa no mundo inteiro. Também tem aspectos positivos, como o despertar da identidade judaica, que é necessário, mas o chacoalhão foi muito grande, e acho que para a nossa geração, você é um pouquinho mais velho que eu, mas acho que é o maior chacoalhão de antissemitismo que a gente levou nessa geração. Então, considerando aquilo que a gente veio conversando no decorrer do programa, e agora na perspectiva presente e futuro, o que seu coração te diz, sua alma? Olha, essa é uma questão muito complexa e muito difícil, mas eu acho que o ponto principal, e eu vou voltar nisso daqui a pouquinho, é a questão da educação, né, que a gente já falou antes, né, de conhecer, de saber melhor, de se educar como seres humanos e como judeus. Então, assim, primeiro, temos que tomar muito cuidado, né, para jamais, de nenhuma forma, colocar a culpa nas vítimas. Quer dizer, um judeu não é atacado na rua, por que ele foi de kippá nesse bairro? Por que estava em Paris de kippá? A gente devia poder andar
com a kippá na cabeça em Paris sem ser atacado. A Inclusive, pessoa que deixa eu te atacou é que é interromper. culpada. Eu me lembro da Copa do Mundo que a gente assistiu na sua casa. Sim. Ganhamos a Copa do Mundo, fomos todos pra Paulista e pra gente era normal, todo mundo de kippá. De todo mundo kippá, tinha então. camisa do Brasil comemorando. A gente precisa construir um mundo no qual a gente pode sair de kippá na rua e a pessoa que quiser comemorar Simchat Torá, comemora Simchat Torá, e um judeu que não quiser comemorar Simchat Torá e quiser fazer outra coisa, ele também é livre para fazer o que ele quiser fazer. Claro que, voltando à questão da educação, é triste que as pessoas não saibam o que isso significa pra gente, na nossa tradição, e que às vezes possa parecer para outras pessoas que é uma provocação, e muitas vezes não é uma provocação, é simplesmente que a pessoa não sabe, às vezes nem se deu conta. Já me aconteceu várias vezes, em Porto Alegre, ou em São Paulo também, pessoas me mandam uma mensagem num Shabat ou numa fé. Imagina no Yom Kippur. No meio do Yom Kippur a pessoa me manda uma mensagem porque a pessoa nem sabia que era Yom Kippur. E aí a pessoa depois fala, poxa, Rabino, você não me respondeu, demorou. Eu falei, desculpa, era Yom Kippur, não podia responder. Aí a pessoa fica super constrangida. E aí a pessoa fica constrangida. Aí você fala, mas eu nem vi, não se preocupe. Exatamente, eu não tinha visto. Mas não é que a pessoa quer me provocar, escrever. Não, às vezes a pessoa nem mas sabe. Quando eu falei provocação, eu dizia assim, tão perto da fronteira, provocando o outro lado, na verdade. Não era porque era Yom Tov. Tipo, então, eu não como acho. Talvez uma possibilidade, se era por isso, se era pela paz, ao contrário de provocação, qual que era o motivo que fizeram naquele lugar. Mas ok. Então, independente de se estava próximo da fronteira, no centro, ou se estava em Paris, ou se estava em Londres, acredito que o respeito, a bondade, no caso da Torá, dançando, pessoas dançando, comemorando do seu jeito, e acho que esse aspecto nem vem ao caso. Mas a questão da educação, eu acho que ela é o ponto principal, né? As pessoas me perguntam, olha, o conflito, né? O ataque do 7 de outubro, o conflito com os palestinos, é sobre terras, é sobre religião, e na minha opinião, não é sobre, claro que envolve, né? Envolve achar uma fronteira, envolve questões culturais e religiosas, mas na verdade o problema é a educação, porque a gente percebe que, infelizmente, as crianças palestinas são educadas a nos odiar. As crianças são educadas a nos odiar, os adolescentes são educados a nos odiar, e quando eles chegam à vida adulta, a única coisa que eles sabem fazer é nos odiar. Para eles, invadir um show de música, ou invadir um kibbutz, porque o show de música estava provocando, mas o kibbutz estava fazendo o quê? Então, invadir um kibbutz e matar crianças, matar mulheres, e violentar as pessoas, para eles isso não é um problema. É meio que o contrário, é quase que uma mitzvah. É quase que eles consideram uma guerra santa, uma mitzvah, e valorizam mais a morte. E olha que é difícil valorizar alguma coisa mais do que um judeu valoriza a vida, mas eles quase que valorizam a morte mais do que o judeu valoriza a vida. Não estou generalizando, não estou falando de todos os palestinos. É só esses que se alimentam do ódio, obviamente. Estou falando daqueles que se alimentam do ódio e que, infelizmente, conseguiram, de diversas formas, fazer com que isso penetrasse profundamente na sociedade palestina, nas escolas. E o espectador, se um dia tiver a oportunidade de visitar Israel, vai numa escola judaica, vai numa escola religiosa, vai numa escola não religiosa, vai na escola mais secular que quiser, não religiosa, totalmente não religiosa, sem nada de Torá, que não tem Simchat Torá, que não tem Pesach, e vai no corredor. E olha os desenhos que as crianças fazem. Nos desenhos está escrito Shalom, está escrito paz. Tem pessoas segurando um balão, tem pessoas dando a mão para um palestino. E vai numa escola palestina para ver. Então a questão, no fundo, ela é educação nos dois aspectos. Tanto na questão entre israelenses e palestinos, como na questão dentro do povo judeu. Eu acredito que a educação é o problema e a educação é a solução, né? Então acredito profundamente que se os organizadores do festival soubessem mais sobre a tradição judaica, eles provavelmente escolheriam um dia depois. Até para ter mais união do povo judeu, porque isso acaba provocando certas divisões, e exclui pessoas, porque às vezes um religioso fala, também quero participar com meus amigos não religiosos, mas poxa, marcaram bem nesse dia, claro. Se tivessem marcado, quantas vezes isso me aconteceu, né? Uma anedota muito interessante, muito, muito engraçada, quando eu fui morar em Porto Alegre, a comunidade judaica de Porto Alegre, a gente falou das coisas bonitas que tem lá, organiza um Grenal judaico.
Porque é Grêmio ou Inter, então tem um Grenal judaico. Como é que funciona? Bom, alguns que torcem para o Grêmio formam um time da comunidade, um time de judeus que vão jogar com camisa do Grêmio, jogam contra outro time, e aí tem várias categorias, né? Até 16 anos, Verdade. 20, tem o Master. E aí quando eu fui lá, eu falei com o organizador, eu falei, cara, que legal! Eu também quero jogar. Imagina, a gente faz um time, né, com o rabino, com os professores da escola, e a gente joga também. E aí ele falou, tá, mas vai ser no sábado. Olha, pro sábado não posso. Não dá pra fazer domingo? Fala, não, porque domingo o pessoal costuma nos fins de semana do verão ir pra praia e domingo estão voltando, tem que ser sábado. Aí eu falei, mas olha só que problema que você me criou. Eu quero participar do Grenal judaico, mas a minha religião não permite. Ai, meu Deus Não do é? céu. E qual a tua religião? Eu sou judeu. Então, assim, acaba excluindo. Assim, se eles soubessem um pouco melhor, né? Claro, de novo, não estou aqui apontando o que é certo, o que é errado, Sim, nem sim. fazendo juízo de valores. Até Eu acho que porque em Israel era feriado, então assim, não teria um outro dia melhor. Exatamente. Se a gente não olhar Vamos o aproveitar o aspecto feriado. Não estou religioso. dizendo que fizer. Assim, Eles nem têm o domingo que nem a gente tem E aqui, a mesma então. coisa eu estou falando dos gaúchos. Como Claro, falei antes, sou claro. apaixonado Uma pela questão comunidade judaica. circunstancial ali. Sou apaixonado pela comunidade judaica gaúcha, suas tradições, seu jeito de viver a vida. Não acho que fizeram de propósito para me excluir. Claro que Mas não. me excluíram. Nem para ofender a Torá, Nem para o ofender, judaísmo, mas com me certeza. excluíram, eu queria participar e não posso. Então, assim, tenho certeza de que se os organizadores conhecessem um pouco melhor o que é o Shabat, tivessem vivido mais Shabatot em casa e tivesse mais gente na comunidade que vivesse, que conhecesse, que entendesse o quanto que o Shabat é bonito, desligar o celular é bonito e estar com a família é bonito, eles iam falar, poxa, esse dia de ficar com a família, de poder vivenciar esse dia com mais espiritualidade, não vamos fazer nesse dia, vamos fazer no domingo, até para que todo mundo possa participar. Mas eles nem pensaram isso, então não foi para me excluir, mas me excluiu. Claro. Então eu acredito que com mais educação tem menos exclusão. Então, na minha opinião, a educação é o que pode resolver o conflito de uma vez por todas, e sem isso, qualquer outro tipo de solução é uma mera ilusão. Porque a gente vai fazer um acordo, vai assinar um papel, vai ter um outro ataque, infelizmente, enquanto eles não se preocuparem, né, entenderem a importância de educar a próxima geração para querer paz, como eu acredito que com todas as falhas que a educação israelense tem, a gente sim está trabalhando para educar uma nova geração que quer mais paz, esse é o único caminho. O Estado de Israel ele surge, né, com uma resposta que na minha cabeça nunca fez sentido, mas ele surge pela necessidade que a gente tinha de ter segurança no nosso lar nacional, entre outros aspectos, óbvio. E mesmo tendo sido tão perseguidos lá na região da Palestina, pré-Estado de Israel, o Estado de Israel surge com a proposta de paz e desenvolvimento junto aos vizinhos na região, né? E não foi o mesmo tratamento que a gente recebeu nunca, nem de antes, nem na independência que a gente sabe da guerra e tal. Então a gente sempre construiu, né, nesse sentido, e acho que isso que você traz, esse ponto tão interessante, ele suscita algo que eu sinto muito em Israel, onde a gente também tem esse tipo de conflito, mas eu sinto que a gente tem uma forma de se relacionar, talvez um grau de empatia. Fala, eu não observo, mas se eu marcar nesse dia, eu não vou ter ele, tamanho do prejuízo. E que aqui não passa pela cabeça, obviamente não é por essa questão da pessoa ou da falta de empatia, mas a gente sabe também que o nosso tikkun, desde a destruição do segundo templo, é aumentar nosso amor gratuito, nossa empatia, de você olhar para o outro como se quer ser olhado. Se fosse o contrário, né? A gente não ia querer fazer uma coisa que agregasse todo mundo, e quem está fazendo não quer fazer, realmente não passou pela cabeça. Então, beleza, nessa edição não deu, será que na próxima não dá? E aí o que você falou, é isso, a beleza também. Grenal judaico, cara, que legal. É fantástico. É pra qualquer judeu o meu brasileiro sonho era poder chorar jogar de emoção, nesse Grenal. eu acho. Então a gente, pessoal que organiza, vamos mudar pro domingo, porque meu sonho é jogar nesse Grenal. E pessoal de São Paulo, vamos copiar sem o Palmeiras, porque não é caché, Em São Paulo também, eu me lembro quando eu era Sheliach do Bnei Akiva, a gente também teve discussões parecidas e questões parecidas, por exemplo, que os movimentos juvenis iam organizar um fim de semana, mas não ia ser caché. A falar, vamos fazer kasher para o Bnei Akiva. Não tem que fazer kasher para o Bnei Akiva, tem que fazer kasher porque isso vai incluir todo mundo, não vai excluir ninguém. É parte da nossa identidade. É parte da nossa identidade. Mas eu não como. Beleza, você não come, mas olha, vamos poder, né, todo mundo compartilhar da mesma refeição, sentar na mesma mesa, isso não é bonito? Então, acho que é um desafio de todos. Enquanto era importante a nossa presença ali, né?
reclamando dessas coisinhas, falando, gente, não é essa a questão. Nesse sentido, o Bnei Akiva, né, a ideia de Torá Va'avodá é uma ideia que ela é fundamental para a construção do futuro do povo de Israel. A ideia de você também trabalhar, fazer parte da sociedade, ir para o exército, não só pelo sionismo, mas pela construção da sociedade, né, por viver em sociedade, que é um grande desafio para quem quer cumprir as normas da Torá, viver numa sociedade que muitas vezes te exclui, né? Te exclui, faz um grenal no Shabat, ou então a comida onde você vai não é kasher, ou então a situação ao teu redor não é adequada para uma pessoa religiosa, então é difícil. Então, viver uma vida com Torá Va'avodá é um grande desafio. E por isso que tem uma mitzvah tão importante, Kol Yisrael Arevim Zelazé, a gente é responsável sim uns pelos outros, e mesmo às vezes a gente tendo que ir num evento não podendo comer nada, acaba sendo importante aquela presença ali, porque você leva uma energia, uma influência boa, ou no Grenal mesmo, ter certeza que essa conversa que você teve com eles também abriu muito a caixinha, a cabeça. Eu sei que as coisas não mudam da noite para o dia, às vezes tem pessoas mais resistentes, mas na hora que a gente fala, olha, a ideia não é a gente estar todo mundo junto, é difícil encontrar, pelo menos eu acho, posso estar idealizando um pouco, mas é difícil encontrar uma resistência, né? O que é fundamental, né, é a gente também não ser resistência. Acho que a gente também tem que ser maleável, entender, e é difícil às vezes isso, que não estão fazendo isso para te ofender. Exato. Ele não marcou o Grenal no Shabat para te ofender. E isso, como eu falei antes, é o desafio de quem vive uma vida de Torá Va'avodá. É muito mais fácil, às vezes, você ter uma vida fechada, mas, não, na minha opinião, não é isso que a Torá pede pra gente. Minha esposa é médica, você sabe, né? Ela é pediatra, e muitas vezes é difícil, você fica em situações em que as pessoas não te entendem, né? E aí as pessoas, por não te entenderem que você... por que você não pode fazer esse plantão no Shabat? Não posso fazer esse plantão no Shabat. Mas no Shabat não se preocupa com a vida. Se preocupa, se fosse um caso de risco de vida, claro que em risco de vida pode, mas não é o caso aqui. Então, assim, às vezes as pessoas não te entendem e isso acaba, né, trazendo conflitos. E a gente precisa também ser mais compreensivo e também, eu acho que educar os outros, é difícil educar a si mesmo, Exato. né? Para que eles também sejam mais compreensivos, né? E sempre temos muita disposição para explicar, né? Para demonstrar. Querido, super, super obrigado, super shkoyach. Além de poder passar esse tempo aqui contigo, conversando como tantos anos, poder te receber é uma honra. Tenho certeza que vai inspirar todo mundo que assistir. Foi uma conversa deliciosa. Muita tzlachá no seu trabalho, mais do que você já tem, Baruch Hashem, consolidado, que Hashem continue engrandecendo o teu caminho. E Deus permita que em breve a gente esteja todo mundo no mundo pacificado, em Jerusalém, fazendo nossos churras de boas. Olha, uma coisa que vale a pena em Porto Alegre é poder fazer churrasco nos domingos. Eu que agradeço o convite, né, e mais uma vez queria parabenizar a TV Judaica, que está proporcionando para os judeus no Brasil inteiro poder aprender mais, né, entender melhor a nossa comunidade, nossos desafios, entender melhor também a nossa tradição, os nossos valores. Então, parabéns pelo trabalho, realmente é muito bonito, né, ver o engajamento que a TV Judaica está criando e a oportunidade que está trazendo para tantas pessoas pelo Brasil. Muito obrigado a todos que nos acompanham, a gurizada do Sul e de todo o planeta. Continuem com a gente sempre. Shalom para o mundo. Um abraço.